Olá! Agora nós vamos iniciar a aula sobre a importância da rotina. Na criação dos nossos filhos, nós podemos seguir por dois caminhos. O caminho do deixa a vida me levar, onde você segue sem nenhum tipo de planejamento, vai fazendo as coisas de acordo com o dia a dia, de acordo com que as coisas vão surgindo, você vai resolvendo. Ou o caminho do planejamento, onde você estuda, se prepara, se baseia, divide tarefas, dá tarefas para o seu filho. Você ensina o seu filho a cumprir tarefas, a ter responsabilidades e a crescer uma criança e um adulto que tem responsabilidade, que consegue cumprir horários. Uma criança que no futuro ela vai ser um adulto que ela consegue acordar cedo, que ela consegue seguir regras, que ela consegue fazer a própria comida, organizar o próprio ambiente que ela vive, no caso o quarto, por exemplo. Que adulto você está criando? Todos nós um dia fomos bebês e um dia fomos crianças. A gente passou por essa fase de sermos cuidados e de começar a se cuidar. Eu acho que a sociedade ela cobra muito de um bebê quando quer que ele fique sozinho dentro de um berço, quando quer que ele não chore, quando quer que ele não queira estar no colo da mãe. A gente cobra muito dos bebês, a gente quer que eles sejam um mini adulto. Mas quando chega na fase de educar essa criança, educar esse bebê para que ele comece a contribuir em sociedade, para que ele comece a ter funções, a ter tarefas, a ter de fato uma rotina, a gente meio que super protege. Então a gente cria um adolescente, uma criança, um adulto que não foi habituado a organizar o próprio quarto, a fazer a própria comida, a colocar uma roupa no cesto. Então é normal a gente ver adultos por aí que não tem tarefa para nada, né? Que a mãe faz tudo. Chega no quarto, a mãe limpa o quarto, lava a roupa, lava a cueca, lava tudo, lava as calcinhas, enfim, faz tudo por aquele adulto. E um momento que ele deveria estar se cuidando já. Então, a gente exige muito dos bebês e quando esse bebê cresce, a gente infantiliza ele. Não dá as tarefas que realmente ele já tinha capacidade para cumprir. E a rotina ela serve justamente para isso, para criar um adulto com responsabilidade. Quando a gente tem rotina, a gente tem previsibilidade, a gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe o que é para fazer. E instituir a rotina para o nosso filho é criar um adulto responsável, sabendo o que vai acontecer, que ele tem obrigações, que ele tem dever, que ele precisa de horários para executar determinada coisa, que ele vai se tornar uma pessoa capaz de acordar cedo, de fazer um exercício físico, de chegar, fazer o seu café da manhã, se alimentar, começar a trabalhar, a estudar. Não cria-se uma pessoa sem responsabilidade. A rotina ela serve para isso, para criar responsabilidade e criar uma pessoa que ela consiga ter um desenvolvimento pessoal muito bom. Então, você desenvolver uma criança, um adolescente e um adulto responsável que tem atitudes coerentes com a vida dele, né? Que sabe se cuidar, que sabe cuidar das pessoas ao redor, que sabe crescer como pessoa, como profissional, tudo isso passa pela rotina. Porque os adultos que nós temos hoje, todos eles foram crianças um dia. E aí esquecer desse negócio de exigir de bebê a bebê, ele vai chorar, ele vai pedir colo, ele vai acordar muito à noite quando recém-nascido, ele vai querer mamar muitas vezes seguida quando recém-nascido. Ele precisa de cuidados. A partir que o bebê vai se tornando uma criança, a partir de 1 ano, a gente já consegue definir tarefas para esse bebê, para essa criança. Ela pode juntar os brinquedos dela, ela pode pegar a roupinha dela e colocar no cesto de roupa suja, ela já consegue contribuir em casa. Então, saber dividir essas tarefas e saber que tudo isso passa pela rotina. A rotina vai criar um adulto responsável e com responsabilidade. Muitas vezes, com a quantidade de acúmulo de tarefas que a mãe tem, de ter que arrumar a casa, fazer alimentação, cuidar dos filhos e, de certo modo, também cuidar do marido, a gente acaba deixando a criação dos nossos filhos em segundo plano. A gente não integra esse bebê, essa criança na família, de ter responsabilidade, de fazer as coisas. Muitas vezes a gente coloca ele na frente da TV e deixa ele lá abobalhado, né, só assistindo, para que a criança fique quieta e você consiga desenvolver suas tarefas. A longo prazo isso não é bom. A gente vai ver que vai criar uma criança sem responsabilidades. Quais os valores que você preza? Enquanto família, o que você preza? Na nossa casa, a gente preza muito pela autorresponsabilidade. Você saber o seu lugar no mundo e você, de fato, absorver as suas atitudes. Se teve um acerto, parabéns, foi por mérito teu. Se teve um erro,
Ok, também foi mérito teu você assumir as suas responsabilidades, assumir o seu dever, assumir o seu lugar no mundo. E é isso que a gente procura passar para Gustavo. Ele hoje tem 7 meses, é bem bebê. Mas quando ele estiver na fase de 1 ano, com certeza ele vai ter as tarefas dele, de juntar os brinquedos dele, de colocar a roupa no lixo, de ser integrado com a família. E não de estar nesse mundo distante da TV como só se ele tivesse tendo que ser distraído a todo momento. Não, ele precisa estar integrado dentro da casa e nas tarefas do nosso dia a dia. Quais os valores você preza? O que é que você quer ensinar para o seu filho? Você quer que ele seja um adolescente que não tem hora para acordar? Que você faz tudo para ele, que ele não sabe se virar sozinho, acordar, fazer o café, que ele precisa de acolhimento a todo momento ali, que a gente faça tudo para ele? Ou você quer criar um adolescente que tem uma vida planejada, que acorda cedo, que sabe o horário de estudar, que vai para a escola, que estuda, que sabe o horário de estudar em casa, que ajuda em casa? Qual o adulto que você está criando? E isso passa muito pela rotina, porque quando nós temos rotina, nós nos habituamos desde cedo, desde criança, a ser um adulto com rotina e que tem projetos de vida e que consegue cumprir isso. A gente tem adultos hoje que tem problema de cumprir as coisas, de acordar cedo, por exemplo, para fazer um exercício físico. Para algumas pessoas é uma tortura acordar cedo. Por quê? Elas foram habituadas assim. Foram isso que elas aprenderam e se habituaram. Se elas quiserem mudar, hoje elas vão sofrer bem mais. Mas se a gente ensina isso para os nossos filhos desde criança, ele vai se tornar um adulto já habituado a ter bons hábitos. E é isso que a gente preza. Então, a importância da rotina é justamente para isso, para a criação do filho. É a longo prazo que a gente vê. Não só agora, né? A gente vê os resultados agora num bebê bem mais tranquilo, calmo, que tem uma noite tranquila. E a longo prazo esses resultados também serão ainda maiores. Então espero que você tenha entendido a importância da rotina e que você comece a instituir isso na sua vida e na vida do seu filho. Não existe regra, volto a dizer, não existe horários fixos para cada coisa. Mas que você crie os melhores horários, mas que você tenha horários para fazer tudo e que você ensine isso para o seu filho, para o seu bebê. Desde cedo a gente já consegue instituir isso com o nosso bebê. Então eu estou encerrando aqui essa aula e na próxima aula eu vou falar sobre a teoria da esterogestação e como isso influencia na vida do bebê. Até a próxima aula.